Olá, internautas. Estamos a falar a partir de Cabinda. Hoje vamos falar acerca da situação atual do país, Angola, com o nosso pastor José, da Igreja Evangélica de Angola. É docente, faz parte do Ministério da Educação. É um senhor que tem contribuído com seu saber nesta sociedade. É pastor que agrega várias ovelhas e durante a sua missão tem estado a contribuir muito positivamente para a nossa província, o nosso país, onde a sua sabedoria, os seus contributos têm sido aproveitados por parte dos que governam este país, e isto temos sentido na mudança da consciência do angolano e dos cabindas em particular. Muito obrigado. Desejamos boas-vindas ao nosso programa pela primeira vez, Pastor José. Muito bom dia. Muito bom dia, plataforma Cabas e Sambo, e agradecemos por esta confiança que merecemos por Vossa Excelência estar em meu gabinete nesta entrevista, e esperamos que no final de tudo possamos ter aquele sentimento de que conseguimos contribuir para que o nosso país possa cada vez mais melhorar em vários campos. Pastor, queríamos que desse um preâmbulo naquilo que é a situação atual do país antes de começarmos a nossa conversa. Bem, este é o país que nós vivemos, digamos assim, o país que nós vivemos, um país com muitos problemas, um país em que todos nós acordamos e vivemos e vemos situações drásticas que acontecem diante deste povo que se chama povo angolano. Penso que todos nós somos testemunhas oculares, porque vivemos a flor da pele a produção política, a produção econômica e social. Entretanto, vivemos na flor da pele. Bem, primeiro, do ponto de vista geral, para dizer que o país, na verdade, está sendo mal governado. Isto não é dúvida a ninguém. Todos nós somos testemunhas claras de que o país está sendo mal governado, porque a distribuição da riqueza não é equitativa, e hoje, na verdade, nós constatamos isto mesmo. Várias pessoas, que não é só crianças e que não é só mulheres, homens, mulheres e crianças a comerem no lixo, nos contentores. E agora fiquei a ouvir na Rádio Eclésia que já existem donos das placas, quer dizer, algumas placas colocadas no lixo, de que os outros não podem ocupar. E o lixo já tem o dono. Isto é só para citar, mas também se irmos no setor da educação é lastimável, porque a promessa política não tem sido cumprida, que é a alfabetização, acesso à escola para todos. Nós não vemos isso na prática. No setor social, do ponto de vista da cesta básica, é lastimável. Este povo está a sofrer a flor da pele a situação da cesta básica. A vida, o custo de vida está muito alto, mas muito alto mesmo, para conseguir o pão, para conseguir o feijão, o arroz, tem sido de facto muito difícil. E no momento que agora se fala que o salário mínimo é de 100 mil kwanzas, mas isso é só de uma forma unilateral da função pública, mas ainda assistimos no setor privado um salário miserável de 30 mil kwanzas para um segurança, 40 mil kwanzas para o empregado ou a empregada, ou seja, aquela senhora
ou o senhor que faz trabalho na casa de outrem. Entretanto, só para citar esses problemas e outros. Portanto, para dizer que, do ponto de vista geral, o angolano está a viver mesmo mal. Está a viver mal, e em tempos nós assistimos, no mês de julho, talvez a julho ou agosto, às manifestações, às pressões sociais que o angolano está a fazer para a mudança da política, a mudança da mentalidade daquele que governa, porque exatamente no tocar na situação daquele que governa, nós temos ouvido e assistido, portanto, a extorsão, mas também o branqueamento de capital, a corrupção. A corrupção no nosso país está num índice super acentuado, a compra de maçãs que de facto estão fora do país, os governantes aprovam leis que na verdade só o camponês é que fica asfixiado no contexto dessas leis, mas o próprio político não cumpre essas leis. Aliás, do ponto de vista social, também aprovam regimes que eles próprios, de facto, ficam a par. Por exemplo, aprovam o sistema de educação, aprovam o sistema de saúde, mas se formos a ver, os filhos de governantes, ou seja, dos políticos, não estão no contexto do sistema educativo. Você não encontra nenhum filho do governante. Um simples filho de um diretor nacional não estuda em Angola. Todos eles estudam em Portugal, só para citar que é o país mais baixo da Europa, Portugal, digamos assim, e outros. Podemos também citar o próprio sistema de saúde, que eles próprios definem e aprovam, mas quando estão doentes, estão em clínicas multiperfil, Sagrada Esperança, e como não bastasse, quando o assunto está grave, neles próprios, ou em seus filhos, vão acorrendo para Portugal, para a Espanha, para os Estados Unidos, para a Inglaterra, e Brasil não, porque o Brasil também é pobre como nós. Entretanto, só para citar esses males, entretanto, constroem escolas e hospitais. É inadmissível num país em que, do ponto de vista de riqueza, está acima da média, mais que Moçambique, mais que São Tomé, mais que Cabo Verde, mas esses países que nós estamos a citar estão melhores do ponto de vista social, estão melhores do ponto de vista econômico. Aliás, o país que está mesmo ao lado, que é Namíbia, erradicou a malária. Não existe malária, mas nós em Angola, que é um país que sustenta Namíbia em vários pontos de vista, vive melhor Namíbia do que Angola. Então, como entender? Esta é a pergunta que nós temos que fazer. Como entender um país que tem tudo, mas este povo vive mal? Como entender governantes que definem sistemas, tanto políticos, sistema econômico, sistema do ponto de vista educacional, mas você não vê os seus familiares a estudar em Angola? Você não vê seus familiares a tratarem-se do ponto de vista de saúde em Angola? Então, só para dizer realmente que do ponto de vista geral, a questão Angola, realmente este povo está passando por várias dificuldades. Este povo está a sofrer. Entretanto, a pressão social que o angolano vive fazendo é para poder mostrar ao governante que de facto nós precisamos de mudança. Precisa ser de mudança. E esta mudança para que o angolano possa viver em mínimas condições. E olha que o angolano não precisa de fortuna, não precisa de riqueza, mas o angolano quer viver em seu país em condições mínimas. Entretanto, o que é que nós vemos? Por não haver as condições mínimas criadas em Angola, em que área? Na educação, na saúde e em vários aspectos sociais. O que nós assistimos é a imigração. Vemos, na verdade, filhos angolanos a imigrarem-se para a Europa,
para as Américas à procura das melhores condições de vida. E, aliás, nós assistimos uma cena triste que aconteceu com o ministro Tete Antônio, né? Estando inúmeras lojas e inúmeras ruas da América, foi atacado pelos cidadãos jovens angolanos. Quer dizer que jovens descontentes, jovens que já andam frustrados, que estão fora do país, fazendo pressões, reivindicando, mostrando à comunidade internacional que no seu país há insegurança. No seu país, na verdade, o povo não vive em mínimas condições que se quer que, de facto, o cidadão viva. Aliás, também assistimos às violações de direitos humanos, que, de facto, é um caso sério. Fala-se de provedoria de justiça, fala-se de tribunais, mas, infelizmente, essas instituições não conseguem ter forças suficientes para travar essas violações por parte do governo. Aliás, são instituições que nós vemos que são compradas. A dignidade dessas instituições, infelizmente, são violadas. Aliás, os próprios presidentes dessas instituições nos tribunais, quer na Provedoria de Justiça, são entidades que, de facto, de camisola, com casaco do MPLA. E a minha pergunta, o que é que eles vão fazer efetivamente contra aos governantes, sabendo que ele próprio é de regime, ele próprio tem a camisola do MPLA. Então, o que é que ele fará que, de facto, vai fazer com que o governante repense nas suas políticas, naquilo que ele está fazendo para este povo? É impossível. Então, nós precisamos, aquilo que o Trump disse para a África. A África não precisa de homens fortes, mas a África precisa de instituições fortes, capazes de acudir, né, o homem angolano, né, quizá o homem africano, capaz de acudir o homem que vive em África, repito, para que viva em mínimas condições necessárias que, de facto, um homem deve viver. Então, parece-me que esta é a política, é a minha contribuição do ponto de vista geral, aquilo que nós vemos a olho nu, que vivemos neste país que se chama Angola, que de facto deve haver uma reformulação do ponto de vista da política, quer do ponto de vista social, econômico, para que este povo viva em condições pelo menos mínimas. São 50 anos de independência de Angola, que será celebrado próximo mês, no dia 11 de novembro. Acha que estes 50 anos têm dado um proveito, uma dinâmica, uma boa vivência para o povo? Bem, primeiro nós precisamos ter a democracia em afirmar quando as coisas são boas e quando as coisas também são más. Precisamos ter essa maturidade suficiente para fazermos essa abordagem. Primeiro, do ponto de vista daquilo que é positivo nos 50 anos, nós temos que ter essa democracia de dizer que nem tudo está mal. Por exemplo, a nossa formação. Muitos de nós não precisamos ir se formar fora. Cá mesmo vemos os nossos filhos a se formarem, vemos os nossos concidadãos a se formarem. Por exemplo, a explosão universitária. No passado, nós tínhamos uma única universidade pública, que é Agostinho Neto. E hoje nós vemos uma pluralidade de universidades e instituições do ensino superior. Então, até ali, digamos, há um ganho do ponto de vista da expansão da rede universitária. É um ganho. Para não falar
dos ganhos do ponto de vista do ensino superior, do ponto de vista privado. Tá? Até ali, temos essa plena consciência democrática para afirmar que estamos perante um ganho. Agora, há uma questão. Como é que nós estamos a gerir durante os 50 anos o ensino superior? Aí está o problema. Está o problema. Há qualidade ou não há? Porque uma coisa é a expansão universitária, a elasticidade da universidade. Este é um dado. Vemos as estruturas, né, construídas. Agora, o que se faz lá dentro das estruturas? O que se faz no contexto do ensino universitário? Parece que aqui é onde está o problema. Então, para dizer o quê? É preciso qualidade. Qualidade. A qualidade, na verdade, deixa desejar. Porque nós temos ainda problema de saneamento básico. Nós temos problema de balneários. Nós temos ainda universidade que ainda usam, portanto, quadro a giz. Impossível isso. Impossível. Nós temos universidades ainda sem condições. Por exemplo, eu trabalho em uma instituição de ensino superior que, no contexto da avaliação do IDERES, essa minha instituição foi reprovada. Foi reprovada. Para dizer o quê? É a mesma coisa dizer que o próprio executivo se deu tiro ao seu próprio pé. Porque quem deve criar as condições é o próprio executivo. Porque uma coisa é falar, outra coisa é a prática. Porque o aprovar os diplomas não é suficiente, mas sim colocar as condições daquilo que é o resultado do contexto da avaliação. Parece-nos que isto é o trabalho. Então, para dizer que os 50 anos nós temos portanto, temos a reprodução, temos a expansão da rede universitária do ponto de vista de infraestrutura. É um ganho. Até ali, sim senhor, eu bato palmas. Agora, no contexto da avaliação, deixa desejar. Isto nós temos que melhorar. Portanto, vamos agora cair no contexto do ensino geral. O ensino geral, ainda deparamos com problemas sérios, desde a falta de professores. A falta de professores é um caso sério ainda no ensino geral, porque não há qualidade. Nós não podemos falar da qualidade sem que, no entanto, nós olhemos a ferramenta de professores. Ok. Temos o número que temos de professores. Ok. Mas agora, a própria formação destes professores. Primeiro que estão impedidos a irem formar-se fora. Ok. Senão mesmo localmente. E localmente, eu já disse que as universidades ainda se deparam com problemas de qualidade. Então, o professor, que competência vai ter na sala de aula quando ele, até agora, ainda ostenta o nível de técnico médio? Técnico superior, mas no nível de bacharelato ou no nível de licenciatura. Parece-nos que até ali não pode haver qualidade. E eu ainda avanço para dizer o seguinte, que o Estado precisa rever algumas ferramentas do ponto de vista de categorias. Por exemplo, no ensino geral, penso que do ponto de vista de categoria, o reconhecimento salarial só vai até o nível de licenciatura. Por mais que um professor possa avançar na carreira, mestre ou doutor, não é reconhecido do ponto de vista salarial. Talvez que
o que a gente ouve dizendo que não há dinheiro caso o professor vai avançando em seus estudos. Bom, na minha língua, diz o seguinte, Nzala kumoka mueze. Ou seja, para que eu avance, nas formações, é necessário que haja um estímulo. Buria que moca no Kwama, o campo mueze. Como é que eu vou avançando, estudando, aumentando o nível, quando não há estímulo? Eu acho que esses problemas todos, ao longo dos 50 anos, infelizmente, não está sendo bem definido. E é necessário que se defina este lado. Ok. Isto é do ponto de vista do ensino. Do ponto de vista ainda do lado social, a rede de comunicação, que são as estradas. Bem, nós vemos a construção das estradas. O Estado está empenhado na construção de estradas. Mas eu devo dizer, e eu tenho essa plena consciência democrática para dizer o seguinte, que até aqui ainda há um problema sério. Ok? Ainda há um problema sério. Porque a forma que nós assistimos no centro urbano é porque em algumas províncias a rede de comunicação, que é a estrada, as vias, infelizmente, estão esburacadas ainda. Talvez em poucas províncias nós vamos encontrar estradas construídas, mas em muitas províncias, muitas vias que ainda não são intervencionadas. Dali então, dificuldade do camponês escoar os seus produtos da zona rural para a zona urbana. Então, nós ainda vivemos esses problemas. São 50 anos, mas ainda nos deparamos com essa situação marástica, que nós achamos que o Estado deve empenhar-se. Este é um dado. Ainda continuando do ponto de vista social, vemos o empenho do Estado na construção de infraestruturas do lado sanitário. A saúde. Ok, nós vemos as estruturas. Temos, quando vamos para Luanda, quando vamos para Benguela, para Huila, para Huambo, parece-nos que quando se fala de Angola é Luanda, quando se fala de Angola é Benguela, é Huila e Huambo, lamentavelmente. Eu não sei se outras províncias também fazem parte de Angola, mas pronto. Onde é que eu quero chegar? Nós vemos as infraestruturas construídas do ponto de vista da saúde. Ok, até aqui eu bato palmas, certo? Entretanto, como é que está a manutenção dessas infraestruturas? É um dado. 2, o corpo, o corpo que faz o trabalho na estrutura sanitária, ou seja, os efetivos da saúde, refirme aos doutores, refirme aos enfermeiros, a qualidade, quer dizer, o mesmo que nós vemos no setor da educação, assim também vai repercutindo no setor da saúde. Nós vemos ainda problemas sérios no setor da saúde. Temos problema de malária e o povo ainda vive problemas drásticos, sérios no setor da saúde. Com esta epidemia da malária, há muita gente a morrer. Todos nós vivemos este flagelo da malária. E eu disse aqui que em outras terras já erradicaram, na Bíblia, este problema de malária, mas ainda nós vivemos. E é a primeira causa da morte em Angola, lamentavelmente. E ainda, quando a gente vai para o hospital, infelizmente, a seringa temos que comprar. Em muitos hospitais,
até a seringa de Perón, infelizmente, não é de graça. Então, 50 anos, um país rico, parece-nos que aqui o angolano deve experimentar um outro tipo de governo. Parece-me que temos que experimentar um outro governo. Tá? No mundo democrático, o MPLA deveria abandonar o poder para Angola, este país, experimentar um outro regime, um outro governo, para depois a gente avaliar. Assim também vai repercutindo no setor da saúde. Nós vemos ainda problemas sérios no setor da saúde. Temos problema de malária e o povo ainda vive problemas drásticos, sérios no setor da saúde. Com esta epidemia da malária, há muita gente a morrer. Todos nós vivemos este flagelo da malária. E eu disse aqui que em outras terras já erradicaram, na Bíblia, este problema de malária, mas ainda nós vivemos. E é a primeira causa da morte em Angola, lamentavelmente. E ainda, quando a gente vai para o hospital, infelizmente, a seringa temos que comprar. Em muitos hospitais, até a seringa de Perón, infelizmente, não é de graça. Então, 50 anos, um país rico, parece-nos que aqui o angolano deve experimentar um outro tipo de governo. Parece-me que temos que experimentar um outro governo. Tá? No mundo democrático, o MPLA deveria abandonar o poder para Angola, este país, experimentar um outro regime, um outro governo, para depois a gente avaliar. Aliás, parece-nos que o MPLA pode se dar muito bem como partido da oposição, porque é um partido de experiência. Então, eu acho que até ao nível que as coisas estão no setor da educação e no setor da saúde, obriga-me a dizer que o MPLA deveria ser relegado, okay, ao plano de partido da oposição. Acha que durante esses 50 anos o MPLA faltou vontade mesmo de governar? Parece-nos que sim, porque diante das situações que o país vive, corrupção, a pobreza, a educação fragilizada. Recentemente, o Hospital do 1º de Maio foi reinaugurado, mas os trabalhadores queixam-se de que não há serviços e a sala de cirurgia, de parto são inferiores. Será que faltou também aquela fiscalização por parte das empresas que foram selecionadas para fazer a fiscalização da reparação do hospital? Meu irmão, pode haver fiscalização. E porque existe, os fiscais existem. Mas a minha pergunta, o que é que fazem? Primeiro, também vestem a camisola do MPLA. Quer dizer, o que é que nós vemos em Angola? Tudo é embelezado. Tudo. Até as igrejas, os pastores, os padres, os bispos, são professores, médicos. Aliás, assistimos em tempos a ordem dos médicos. Assistimos o ping-pong que aconteceu ali. Dá para dizer que tudo está no contexto de MPLA. Então, o que é que um pacato cidadão que tem colete de fiscal vai fazer? Eu acho que aquilo que diz a Bíblia, João 10:10, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Então, se esse país está assim, né, é por conta da corrupção. A corrupção pilhou, de facto, este país. Então, o que é que nós esperamos de um governo
em que a maior parte que faz parte desse governo, ok, tem bens acumulados fora do país. Os próprios governantes de fora é que denunciam que aqui na Holanda, aqui na Inglaterra, aqui em Portugal, aqui em América, essa estrutura, este avião pertence ao ministro tal. Bem, o que é que você espera quando as próprias entidades, as pessoas que fazem parte do governo, roubam deste povo, ok? E vão esconder a riqueza na Europa, nas Américas? O que é que nós esperamos? Então, não é muito bem até a vontade política. Parece-nos que é espírito diabólico. Porque a vontade política, ok, é aquela pessoa que de facto ele tem tudo na mão, mas por esquecimento de fazer o trabalho, com muito falar o povo pelas reivindicações, que são as formas de se fazer passar a voz para o governante, as marchas, as reivindicações, as greves, são mecanismos que fazem com que o governo desperte. E quando o governo despertar, aí ele começa a fazer em conformidade. Quando vemos o governo a fazer em conformidade, à luz das manifestações, reivindicações, por exemplo, o que está a acontecer mesmo no nosso país, quando o governo despertar e fazer, aí sim nós estamos em presença de se dizer sim à vontade política. Mas quando um governo não desperta, por muito que o povo diz, por muito que o povo faz, aliás, pelo menos na minha terra, as marchas, as greves são reprimidas. Ok? Então, quando o governo não desperta, a mim eu não digo que estamos diante da falta de vontade política. Não. Eu tenho uma outra palavra a dizer. Estamos diante do espírito diabólico. É um espírito diabólico. Porque quando alguém, de facto, está no poder, olhando gente, milhares a comer no lixo, gente a comer no lixo, gente a ficar fora do sistema de ensino, ok? E aqueles que estão no contexto do sistema de ensino, as crianças e os jovens sentam-se ao chão, eu não chamo disso de falta de vontade, eu chamo disso de espírito diabólico. E acima disso também, como pastor, eu digo, é falta de amor ao próximo. Amor ao próximo. Porque, caríssimo, o governante que tem amor ao próximo, ele não pode fazer isto ao seu povo. E às vezes é isto que a gente pensa. Por que enquanto ele vivia no Cabaçango, vivia no Zango, vivia não sei aonde, em Viana, quando comia junto com o povo, tinha um bom espírito, mas agora que foi tido na governação, agora tomou o espírito diabólico, faltando o amor para com o próximo. Então, nos parece que os pactos que esses indivíduos fazem, esses pactos, de facto, são pactos fortes, ao ponto de não reconhecer o seu próximo, ajudar o seu próximo, porque é impossível aquilo que a ministra da Saúde disse. Aliás, desculpa, a ministra da Educação disse, quando foi alertada de que os manuais estão carregados de erros. Todos nós vimos o seu procedimento. Não. O governante não pode ter esse espírito. Entretanto, só para citar e desconstruir o conceito de que o governo angolano falta de vontade política. Não. Não é isso, não. O governo angolano falta, quer dizer que é carregado de espírito diabólico. Ok? Pilhar o povo, massacrar o povo. O governo angolano falta de amor ao próximo. Ok? E eu, na verdade, não posso ficar feliz, ok? Vivendo num país, ok? E ver este povo
Como pastor que eu digo, este povo que está comigo na igreja, bebendo água turva, ok? Enquanto o governo não consegue acertar as políticas do ponto de vista social. Este povo bebendo água turva, a luz, sempre verificando as cortes de luz, vai e vem, danificando os bens de pacatos cidadãos. Então, na verdade, eu como sacerdote, eu não fico bem. Aliás, a própria Bíblia que nós pegamos como pastores é um livro santo, é um livro de justiça, é um livro que está a nos dizer, no livro de Provérbio, havendo a má liderança, o povo cai. Quem diz isso é a Bíblia. É a Bíblia que está a nos dizer que pelos seus sinais os conhecereis. Quer dizer, se existem o primeiro crítico, então vamos chamar que o pastor é o primeiro crítico. Porque o livro que ele pega, que é o livro santo, é um livro crítico. É um livro justo. E que cada momento este livro julga as pessoas. Então, param deixar de chamar que o pastor está a se colocar, portanto, na vida política. Não, o pastor não se coloca na vida política. O pastor é alguém que foi chamado para libertar o povo. E a libertação não só do ponto de vista do pecado, mas também em vários pontos de vista. Então, para responder à pergunta e dizer que a falta de vontade política não é falta de amor. E quando alguém não tem amor, o que acontece? É possuído pelo espírito diabólico. Porque não é normal um governante andar pelas ruas e assistindo gente, a comer no lixo, a faltar de perone e as muitas mortalidades. Isso é falta do amor. Pastor, recentemente o presidente da República esteve em Cabinda numa visita de trabalho, onde inaugurou a refinaria de Cabinda, petróleo de Cabinda, onde esta mesma inauguração se fez pela primeira fase, faltando a segunda fase. Será que essas políticas de fazer inaugurações de infraestruturas em fases são bem-vindas? Bem, eu devo te dizer, meu irmão, eu nasci nesta terra e eu tenho os meus 42 anos e vou completar daqui a pouco 43 anos, neste outubro. E eu nasci no contexto desta governação e me parece que pronto, mas eu espero que eu não morra no contexto desta governação. Bom, para dizer o que é, eu sempre assisto e todos nós somos testemunhas oculares do que o governo angolano está fazendo em Cabinda. Aliás, é bem visível, na verdade, esta falta de amor. É bem visível esta falta de amor. Porque não quero ainda tocar sobre a estrutura da refinaria. Mas eu quero só te dizer, meu irmão, o que nós em Cabinda tem que é de orgulho dos 50 anos? É o que é? Primeiro eu devo dizer que aquela estrutura que nós temos lá no Chibodo, sanitária, aquela estrutura não nasce no contexto do orçamento angolano. É uma doação britânica. Bem, agora, a estrutura sanitária, no 1º de maio, hora inaugurada, aquela estrutura inaugurada, o hospital do 1º de maio, não é do orçamento do Estado angolano. É uma doação da Chevron. Bom, só para citar, tá? O que é que nós temos em Angola que de facto nos orgulha do governo que nós temos? Acha que há uma injustiça por parte do governo angolano em não resolver os problemas sociais de Cabinda? Sim, mas eu disse que um governo, quando não faz para o seu povo, é falta de amor. E a expressão falta de amor, naturalmente que a expressão injustiça está interligada.
ok? Interligado. Então, é por isso que, da última vez, fizemos essa acusação de que uma governação de aparência, ok? De aparência. Porque uma governação que coloca no epicentro o homem Cabinda, e eu já disse que o Cabinda não precisa muito, só precisa ver a cesta básica melhorada, só precisa ter acesso à saúde em mínimas condições, só precisa ter o acesso à educação. O meu filho tem que estudar. Primeiro, pagam-me mal, e o bocado que me pagam, eu tenho que repartir para a propina. E olha que a propina subiu, ok? Então, e depois, a definição salarial, o mínimo, 100 mil kwanzas. Quem é que consegue viver com 100 mil kwanzas de Angola? Onde o táxi agora é 300 kwanzas. E esse 300 é só uma subida. Para não dizer as tantas subidas do pai, da mãe, dos filhos que vão para a escola, que vão para o trabalho. Então, para ver que de facto nós não temos quase, eu estou a responder, quase nada em que deixa orgulhoso o Cabinda. Prometeram marginal, está onde? Ainda não respondi a sua questão da refinaria. Ainda estou a cavar para te dizer o marginal que o governo angolano prometeu a Cabinda, que começa de Yabe ou Chueca até desaguar ao Caio, ou a Fútila, ou Bucubase. Está onde? Está onde? Bom, nós temos problemas das estradas, as vias terciárias em vários bairros, o Chueca, ok? A chuva já chegou, aquele povo vai sofrer, ok? A correção que se fez levou o asfalto em 2 ruas no Chueca. Entretanto, aquelas ruas salvar um problema e provocar o outro. Porque nós estamos lá a ouvir rumores, o povo que está no Lubendo, o povo que está nos coqueiros. Sempre que cai a chuva, pertença de muitos acaba por destruir. Mas como é possível um governo, ok? Um governo que tem um estatuto de pai, ok? O governo é um pai. Quando o filho quer pão, ele dá pedra. Quando o filho quer peixe, ele dá serpente. Não pode. Isso não é má vontade política, não. Isto é falta de amor. É falta de amor. Mas deixe-me responder à sua questão da refinaria. Caríssimo, até aqui o que nós sabemos que a Jim Corp é o dono da refinaria. Simplesmente o governo angolano, que é o dono da terra, cedeu aqueles metros para o Jim Corp, que é uma empresa inglesa, colocar a refinaria. O que até aqui nós agradecemos, ok? Porque vai dar emprego a muitos filhos angolanos, Cabinda em particular. Ok, mas a nossa pergunta, a inauguração ocorreu nos primeiros dias de setembro, ok? Agora, hoje estamos a usufruir dos produtos originários, os derivados, portanto, os produtos originários daquela refinaria. Mas já recebeu o prêmio Há um prêmio que recebeu a refinaria. Sim, mas já vamos a um mês. Já vão lá um mês. Já vai lá um mês, desculpa. O que é que nós temos? Ainda se verifica enchentes nas bombas. E eu devo te dizer que nessa terra de Cabinda, só para você abastecer, ok? Apenas 25, ou seja, 20 ou 15 ou 10 litros, ok? De combustível dentro do seu carro. É uma luta. Você deve ficar no mínimo 1 hora. Isso é o mínimo. Para não falar o número de horas que nós ficamos para abastecer.
É essa a nossa pergunta. A nossa pergunta é esta. O que é que nós ganhamos daquela refinaria? Onde é que estão os produtos, os derivados do petróleo após a inauguração? Bem, caríssimo, a Bíblia diz o seguinte. O Pedro disse, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, lamentavelmente. Não podemos deixar. Porque seria louvável a presença da refinaria em Cabinda. Depois, eu não quero ser regionalista para dizer o recrutamento que está a se fazer, quantos cabindos estão lá? Os despedimentos na Chevron que está a acontecer, segundo as fontes que já ouvimos, a maior parte é Cabinda. E o recrutamento que houve no mês que nós ouvimos, do recrutamento, a maior parte são de outras províncias. Eu não quero ser regionalista, desculpam, mas é necessário que se respeite a percentagem. Se eu sou o dono, parece-me que a justiça deve funcionar. Vamos dar primazia ao dono. E depois, realmente, vamos olhar para nossos irmãos. Isso nós não negamos. Mas eu devo dizer que o dono desta terra, realmente, vive em muitas dificuldades de desemprego. Há muito desemprego nessa terra. Aliás, quantos que nós vemos quando o assunto é inscrição para emprego? O aglomerado de gente. E eu devo te dizer de que o campo petrolífero está cheio de estrangeiros. Chamo estrangeiros congoleses, chamo estrangeiros os que de facto não são angolanos. E mesmo até os angolanos, eu já disse que poucos caminhos estão lá. Bom, resultado: dificuldades para o acesso à universidade em Cabinda. Dificuldades acesso à saúde. Dificuldades acesso ao mercado de emprego. Pronto, resultado: imigração. Muitos filhos Cabinda abandonam essa terra e vão viver em outras terras, lamentavelmente, deixando os seus pais, mas eu digo, para melhor especificar, deixando a sua mãe, a velha mãe, vulnerável, em péssimas condições, porque o filho não pode continuar a viver aqui e, lamentavelmente, mãe, eu vou emigrar para outra área, lamentavelmente. Então, nós não nascemos para isso. E nós não pedimos para nascermos em Cabinda. Não pedimos a Deus. Simplesmente, Deus nos abençoou com a nossa riqueza. E, infelizmente, é com essa riqueza, do ponto de vista econômica, que faz o Cabinda pagar uma moeda cara, lamentavelmente. E que não deveria ser assim. Quando o assunto é transportação, o que nós passamos, o que o Cabinda passa, catamarã é uma mera humilhação com o que Cabinda passa. Já experimentei 2 vezes pela catamarã. Eu passei no que passei. Não sou eu. Passamos o que passamos. Bagagem a perder-se, lamentavelmente. Meu caríssimo, este é o Cabinda a sofrer. E depois, quando o assunto é TAG, não quero falar. Marcações para compra da passagem. Agora já não é 3 meses o mínimo. Agora é 6 meses. 6 meses. Espera. Que tipo de terra então que nós estamos? Que tipo de povo então nós somos? Temos mesmo que nos calar.
Canamba, na Batumanzambi, Tumon Gutubo, Malufua, Bigizo Tumbe Guponda, então, e vou subir. Com essa riqueza, do ponto de vista econômica, que faz o Cabinda pagar uma moeda cara, lamentavelmente, e que não deveria ser assim. Quando o assunto é transportação, o que nós passamos, o que o Cabinda passa, catamarã é uma mera humilhação com o que Cabinda passa. Já experimentei 2 vezes pela catamarã. Eu passei no que passei. Não sou eu. Passamos o que passamos. Bagagem a perder-se, lamentavelmente. Meu caríssimo, este é o Cabinda a sofrer. E depois, quando o assunto é tag, não quero falar. Não quero falar. Marcações para a compra da passagem. Agora já não é 3 meses o mínimo. Agora é 6 meses. 6 meses. Espera. Que tipo de terra, então, que nós estamos? Que tipo de povo, então, nós somos? Temos mesmo que nos calar. Canamba, na Batumanzambi, Tumon Gutubo, Malufua, Bigizo Tumbe Guponda, então, e vou subir. Então, você é pastor, biga tu não bomba, então eu vou subir como pastor. Espera ainda. Eu vou subir para ir para por tanto anos. Então, qual é a minha missão? Qual é a minha missão? Então, eu acho que aqui não é UNITA, não é PELA, que vai trazer o que o povo Cabinda quer. Não é PELA e não é UNITA. Mas concretamente, o que é que o povo de Cabinda quer? Caríssimo, este povo não precisa de muita coisa. Esse povo precisa de reconhecimento. Vida digna. Porque este povo tem o suficiente. Primeiro, este povo precisa de se tratar na sua própria terra. É importante que o executivo coloque as mínimas condições. O mínimo o quê? Ele perone as condições a seringa. Ok? Quando eu estiver doente, que eu me trate na minha terra. E eu devo te dizer, ao dizer sobre o Diperone, eu devo te dizer que os hospitais em Cabinda são hospitais de malária. Os doutores de Cabinda, e muitos deles são doutores de malária. Mas esperem, em Cabinda temos problema da dengue, mas não há reagentes da dengue em Cabinda. Você pode fazer um mês, ok, querendo saber o que está me provocar isso. Infelizmente, às vezes é dengue. Porque a malária está a dar negativa. Mas não há reagente de dengue, você vai ao hospital, porque aqui não há dengue. Aqui não há reagentes de dengue. Então, o Cabinda, o que ele precisa são mínimas condições governantes. O Cabinda só quer que, de facto, o reconheçam no lado da saúde. Colocam as condições médica e medicamentosa no hospital. Quando a coisa é dar à luz, o marido, a família deve comprar luvas. Por quê? Quando a coisa é operação, você tem que esperar 6 meses. Incrível. É a mesma coisa, vai em casa morrer. Quando a coisa é consulta externa, você tem que esperar no mínimo 3 meses. É a mesma coisa, sai da cabina e vai para os Congos. Caríssimo, eu devo te dizer, não é isso que o Cabinda quer. Não é isso que o Cabinda quer. Ok, vamos avançar. Já disse aqui sobre a estrada. O que o Cabinda quer é que pelo menos ali onde ele vive, que passa uma pá
uma pá, a máquina, o que nós não vemos, ok? A pá, ok? Que possam asfaltar as principais vias que fazem a mobilidade terrestre deste povo. O que o Cabinda quer que termine o campo universitário, que já está há 20 anos abandonado. O que o Cabinda quer é que, de fato, distribuam os livros para o seu filho. O que o Cabinda quer é que colocam mais frota, mais um número de voo, mais aviões para essa terra. Ok? Mais aviões que dão liberdade para que aquele que tiver a sua possibilidade, e porque já houve, de facto, aparelhos de avião que, de facto, carimbado KKT, já houve. Por que a iniciativa privada deve ser frustrada? Por quê? Então, que aumenta o número de aparelhos para a Cabinda. Você comprou um carrito em Luanda para trazer para a Cabinda. É um caso casudo, que é um português que não existe, mas estamos obrigados a dizer isso. Você deve estar na bicha até 3 meses para ter o carro chegar. Ok? Agora, a não ser que você coloque o seu carro em risco nos contentores desses empresários, dos camionistas que fazem Luanda, Luvo, Congo Democrático e Cabinda. E pagar 1,5 milhão. Mas quanto é que eu ganho para fazer isso? Quanto é que eu ganho? Bem, caríssimo, não sei se estou a responder mesmo a tua pergunta, para te dizer que este povo precisa mínimas condições. Mínimas condições. Que colocam essas mínimas o viver normal. A cesta básica. Ok? A cesta básica. O saco de arroz, que pelo menos voltasse a 10 mil, pelo menos não é satisfatório, pelo menos. Mas que pelo menos. E não com 18 mil, 20 mil. Que pelo menos as bombas de combustível que voltam à normalidade. À normalidade. Os governantes passam com suas batineiras a fazendo barulho, assistindo o pacato cidadão desde a madrugada na pista de combustível. Que volta à normalidade. Caríssimo, a pergunta que me fizeste, a resposta é esta. Este povo precisa de reconhecimento. As marchas somos reprimidos. Porque alguém diz, o meu colega Paulo Monteiro, que sempre me critica, pastor, o povo deve lutar. Eu não sou apologista de guerra. Guerra não é a melhor via para resolver problemas da Cabinda. Aliás, a independência da Cabinda foi promulgada, ou seja, foi publicada no dia 1 de agosto de 75. Houve reconhecimento. A República de Togo reconheceu. A República do Zaire reconheceu. A República da Namíbia reconheceu. Agora, por não termos os gigantes europeus a reconhecer, o dia 1 de agosto de 75, vivemos vulneráveis. A Guerra de Cabinda data desde 1975, desde a publicação da independência até hoje. E deixe-me dizer ao caríssimo que o Hamas é de 70, é de 89, mas o Fleck é do ano 60. E a minha pergunta, por que deve reconhecer o Estado de Palestina, ok? Estado de Palestina, cujo Hamas, que é um movimento de reivindicação dos direitos e que luta para reconhecimento, é de 89, e como é possível a comunidade internacional,
ok? Não reconhece o movimento da FLEC, que data desde 1960, passando até o 51, que é o ano em que a Cabinda adquiriu o estatuto de província ultramarina português. Então, de lá para cá, já houve guerra, a guerra entre os angolanos e os cabindas, já há 50 anos, mas até cá nada se resolve, já houve sangue. Eu não sou apologista da guerra, porque se eu fizer isso, não estou a ser pastor, não. A guerra não pode ser um recurso. É um dos recursos, sim, mas não pode ser o recurso principal, ok? Então, a marcha, o diálogo e outras ferramentas de reivindicação, digamos assim, devem fazer parte do contexto da guerra, mas não guerra armada, mas também a guerra social. A pressão, e uma das formas de dar a pressão também é esta, porque eu também faço parte da Cabinda. Ok? Então, para dizer aqui o seguinte, não adianta o camarada presidente, no contexto do seu discurso, reconhecer o Estado palestino e dizer que o reconhecimento realmente é um dever, é bom esse reconhecimento, mas atenção, como é possível reconhecer Estado palestino, ok? E você, no contexto do seu discurso, sabe muito bem que há um povo em Cabinda que também luta pela autodeterminação, que você não reconhece. Então chamamos disso de um discurso vazio. Vazio, carregado, quer dizer, desprovido de verdade, né? Carregado de mentiras, ok? Então, essas injustiças realmente são as que nós rebatemos. Não salvam, não ajudam, simplesmente condenam. Então, caríssimo, o povo Cabinda precisa de mínimas condições. A UNITA vive pregoando aos Cabindas autonomia. Mas eu devo dizer, posto no poder, pensará sobre essa autonomia. Por isso que eu sempre digo que o problema de Cabinda não é UNITA nenhum. Não há EPLA nenhum. O problema de Cabinda é um problema que, de facto, nós, os Cabindas, temos que fazer pressão e com o nosso Deus, na verdade, com o seu tempo, dirá alguma coisa. O presidente da República tem dito que falta de um interlocutor válido para negociar com os Cabindas. É uma posição verdadeira ou negativa? Não, é uma posição falsa. É uma posição falsa. É falsa, sim. Nós temos várias individualidades. Ok? Com competência. Mas fala-se de que também há protagonismo, né? No seio dos Cabindas. Eu é que tenho que negociar, eu é que tenho que estar à frente. Tem havido muitos movimentos a negociar. Aliás, isso é um teatro do próprio governo angolano e é uma vergonha, ok? É uma vergonha numa governação onde tem intelectuais, ok? Onde tem intelectuais para assistir esse tipo de marasmo político sem definição nenhuma, esvaziamento político, ok? O que nós temos assistido pela TPA, isso é uma falsidade. Isto é brincar com o povo Cabinda, ok? Ele paga 1, 2, 3, 4 que vieram da mata, ok? Todos nós sabemos disso, aquilo é falsidade, o que passou na telejornal,
neste ano, okay, no mês de maio ou junho. E o que tem acontecido sempre é um teatro, como disse meu amigo Paquice, é um teatro. Mas espera, por que nós não vemos, naquele teatro o Dr. Raul Tati? Por que nós não vemos naquele teatro tantos nomes que de facto eu poderia aqui citar, que nós reconhecemos e reconhecemos como cabindas que de facto que se debatem sobre essas situações do povo. Okay? Quando aquele negociou, que de facto, aliás, um ditatiano já morreu, seria alguém que de facto ele teria chamado, mas não chamou. O Emmanuel, que está em França, podemos dizer que é um interlocutor que para nós os cabindas podemos achar que está em condições de conversar tete a tete, como se diz, cá em Cabinda, com o governo angolano. Está lá, o Emmanuel, chamam. E tem vários que em Cabinda, que de facto estão se levantar, ok? Estão se levantar sobre o caso Cabinda. São muitos e bons, competentes. E por que tem que chamar os charlatãs? Digamos assim, charlatãs, porque de facto ficamos chateados com esse tipo de política. Tá. Não achamos isso de bom agrado. Ok? Este povo é um povo de facto de gente inteligente, de gente com cabeça, tronco e membro. Tá. Quando o executivo angolano venha à tona dizer que os cabindas se organizam porque falta o interlocutor credível, isto é falsidade. Isso é fugir à chuva, mesmo molhando. Fugir à chuva, pinando, dando um pino no rio. Não é verdade, não. Não é verdade. Os cabindas são sérios. Os cabindas são sérios. Não é por causa de 1, 2, 3, 4 que agora estão lá, em Luanda, comer e a beber à custa deste povo, então vamos dizer que os cabindas são falsos. Não. Os cabindas são cidadãos, homens dotados de consciência, homens com cultura, homens com verdades, homens comprometidos com a verdade. É esse o cabinda. É esse o cabinda. É esse o cabinda. O cabinda é religioso. O cabinda é cristão. E o cabinda tem Deus. Tudo isto pode estar a acontecer. Mas eu quero terminar e dizer o seguinte. O livro de Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado. O Empelá pode estar a fazer o que ele vive fazendo sobre esta terra. Mas chegará o tempo definido por Deus, ninguém há de sabotar esse tempo. E eu também acredito, como o Dr. Raul disse muito bem, que ele acredita num território de Cabinda independente. Eu também acredito num Cabinda independente. E este povo acredito que verá. Podemos morrer, mas aquele que viver, verá. Então, tenho dito e que Deus os abençoe, todos nós. Obrigado. Muito obrigado. Falamos com o pastor José, que esteve conosco em direito, que abordou a situação atual de Cabinda. É comentador da Rádio Eclésia Cabinda, tem dado seu contributo à sociedade e esperamos que as próximas oportunidades podemos tê-lo mais uma vez aqui na nossa TV Cabeção. Muito obrigado, pastor. Obrigado e nós agradecemos. Quem é o presidente que faz isso?